Boa noite. Olho no Olho está no ar. Estamos hoje conversando com duas personalidades e vamos tratar de um tema específico que é de nutrição. Alexandre Schneider, secretário de Educação da cidade de São Paulo, ele já foi secretário de Educação em outra gestão, um profissional especializado neste mundo da educação, respeitado por esta condição, palestrante, consultor, e hoje à frente da Secretaria Municipal de Educação da maior cidade brasileira, a cidade de São Paulo. Aqui ao meu lado, a doutora Silvia Cosolino, graduada em nutrição pela Universidade de São Paulo. Ela tem mestrado, doutorado em ciências de alimentos, foi chefe do Departamento de Alimentos e Nutrição Experimental na Universidade de São Paulo, coordenou o programa de pós-graduação Interunidades de Nutrição Humana Aplicada, foi presidente da Sociedade Brasileira de Alimentação e Nutrição em várias gestões e é presidente do Conselho Regional de Nutricionistas, o CRN3, para o período 2014 e 2017. Eu mesmo já tive a oportunidade de premiá-lo uma vez quando presidente do LIDE, num evento do LIDE de Saúde, que tratava especificamente do tema de nutrição, e ela foi uma das 6 pessoas premiadas naquela oportunidade. Então, Silvia, muito obrigado por ter aceito o nosso convite, por estar aqui ao nosso lado. Vou tomar a liberdade de não tratá-la de doutora, assim como não vou tratar o Schneider de professor. O tema hoje é nutrição e queria começar dizendo que nós temos, através da Secretaria de Educação, um número muito expressivo de crianças em diferentes faixas etárias que hoje frequentam as escolas públicas municipais. Eu queria que você, Schneider, pudesse dar um pouco da radiografia de quantas são as crianças e nas faixas etárias, e na sequência nós iniciamos aqui o debate sobre o tema de nutrição infantil. Olha, nós temos hoje pouco mais de 900 mil crianças na educação na cidade de São Paulo, 960 mil, e cerca de 500 mil dessas crianças estão na educação infantil, na creche e na pré-escola, e 440 mil crianças no ensino fundamental, são crianças de 6 a 14 anos. Temos também um grupo de jovens e adultos que frequentam a educação de jovens e adultos na prefeitura, que hoje está em torno de 30 mil matrículas. Tem um volume expressivo de crianças, adolescentes e jovens, e que hoje faz com que o nosso programa de alimentação seja um dos maiores do mundo. São mais de 2 milhões de refeições por dia, diariamente, e mais de 3 mil pontos na cidade de São Paulo. Vale a pena repetir, são mais de 2 milhões de refeições dia servidos na cidade de São Paulo, todo dia. Em mais de 3 mil pontos. Todo dia, um relógio, desde as 7 da manhã, a gente tem as crianças entrando nas escolas e recebendo uma alimentação de qualidade. Alexandre, antes de passar a Silvia, muitas dúvidas, estamos aqui com muitas pessoas aqui já nos acompanhando no Olho no Olho, como acontece toda semana. E ficou uma dúvida, já na semana passada se levantava de que as crianças não podiam mais repetir a merenda, ou seja, deveriam comer apenas a própria merenda na sua unidade, mas sem direito a repetir a merenda. Vale a pena um esclarecimento nesse sentido. São várias pessoas aqui que indagam a respeito, a Paula Ragazzi, Leonardo Ferreira, Paula Rocha, inclusive, indaga se nesta mudança há um cuidado no combate à obesidade infantil, a do Leonardo Ferreira, se efetivamente há alguma alteração, e se há o porquê, o mesmo em relação a Paula Ragazzi. Tem também outras pessoas que aqui, o Eduardo Oliveira também perguntando, todos que estão conectados, aliás, mandem as suas perguntas, nós estamos aqui exatamente para ouvir vocês. Então, continuo com você e na sequência a Silvia. Essas mudanças são mudanças importantes que foram feitas. A gente tem alimentos integrais no lugar dos industrializados. O suco, ele era néctar de fruta, hoje é suco integral. A gente tem mais frutas, quer dizer, e diminuímos os doces. A gente tinha doces quase todos os dias, hoje é uma vez por semana só. Em troca disso, alimentos mais nutritivos. É possível repetir a merenda, sim. O prato principal, seja ele o almoço ou o jantar, ele pode ser repetido. A sobremesa, no caso das frutas, podem ser repetidas. O que não se repete? O doce.
e não se repete o alimento industrializado, porque, segundo as nutricionistas, não é adequado. Em excesso, ele pode ser inadequado. Exatamente. E aí, falando de nutricionismo, vamos a Silvia, que é especialista nisso. Né, Silvia? Então, inicialmente, eu agradeço, né, o convite por estar aqui, e eu quero dizer o seguinte, que nada como você ter um planejamento e um acompanhamento pelo nutricionista nesses casos, porque é o nutricionista que vai direcionar qual o porcionamento adequado, como deve ser feito, vai gerir todo o processo e com certeza isso daí vai levar a benefícios tanto para a criança que vai estar aprendendo a se alimentar de uma forma mais adequada, como também vai garantir que aquela quantidade é suficiente e adequada para ela. Perfeito. Então, acho que é muito importante isso. Eu sempre falo, né, que muitas vezes a economia de um país, né, até no sentido de melhorar, no sentido de gastar menos, né, com tratamento em saúde, se você garante uma alimentação adequada durante toda a vida, você vai ter mais condições de reagir contra qualquer distúrbio que possa aparecer numa idade mais avançada. Agora, Silvia, você acha que essa decisão da Secretaria, que também tem nutricionistas, evidentemente, tudo isso é feito com muito critério, de reduzir o consumo de doces e de produtos industrializados, é uma medida positiva? Com certeza, mas, de novo, se você tem uma redução nesse consumo, você estaria promovendo uma ingestão maior de alimentos com maiores características nutricionais que poderiam estar nutrindo mais eficazmente. Foi falado dos alimentos integrais, eu acho que essa é uma bandeira que a gente deve seguir. No caso, aumentar o consumo de frutas e verduras, com certeza. Eu acho que isso daí é algo que traz maior quantidade de micronutrientes, inclusive, e vai garantir que ela receba uma quantidade adequada. E a boa notícia para você e para os que estão conectados aqui conosco é que é possível repetir a merenda. A criança que desejar, ela pode repetir a sua alimentação, só não pode repetir o doce ou, circunstancialmente, o alimento industrializado que não é servido, vamos dizer, em abundância ou em excesso, exatamente para preservar a saúde da criança. E o doce também, aliás, o doce é sabido que o excesso de açúcar faz muito mal à saúde. No restante pode, quer dizer, alimentos integrais, alimentos naturais, verduras, saladas e também frutas, pode. Podem ser repetidos. É importante dizer, prefeito, essa medida ela tem 15 dias. Né? Nós estamos tratando aí de mais ou menos um universo de 500 mil crianças, porque esse é o contrato da merenda terceirizada. Né? A gente tem outras duas modalidades que atendem outros 500 mil crianças na cidade, para as quais as regras já haviam sido tomadas anteriormente. E é lógico que há sempre uma acomodação nesse momento, uma importância de comunicar melhor, ajustes podem vir a ser feitos no caminho. Mas a gente tem consciência de que o caminho que a gente seguiu ele é o mais adequado e dizer também o seguinte, para os professores que estão nos ouvindo, que quem fiscaliza a execução do contrato é o diretor ou a diretora da escola. Se por acaso tem lá um cardápio que nós propusemos e a empresa não está cumprindo, não cumpriu naquele dia, naquela manhã, ele tem que apontar para que a gente possa corrigir. Muitas vezes isso pode acontecer, claro. Mas a informação ela vai sempre para a escola tem essa informação com antecedência e ela é responsável por cobrar a qualidade, a quantidade e se houver alguma inadequação, avisar a nutricionista, o departamento de nutrição da prefeitura, para que a gente chame a empresa e, no caso, se for o caso, inclusive penalize a empresa por não ter cumprido com o contrato adequadamente. Isso é um canal aberto e permanente. Exatamente. Com os pais. E vai haver um canal ainda mais próximo, porque a gente está finalizando algo muito inovador, que é um sistema com um aplicativo que alunos, pais, professores e a escola online vão poder nos avisar se a quantidade é boa, se a qualidade é boa, se precisa mudar alguma coisa. A gente não é dono da verdade, às vezes a criança pode não estar aceitando uma coisa ou outra e a gente vai lá e tem que corrigir, sempre garantindo a saúde e
e sempre garantindo que a criança vai ter o que de melhor ela puder ter nas nossas escolas. Posso fazer uma intervenção? Claro, desculpe, professor. Imagina. Veja, o que eu acho é o seguinte, o diretor, o professor, eles não vão, vamos dizer, eles vão poder dizer se foi entregue aquela quantidade ou não, mas eles não vão ter o mesmo discernimento do nutricionista, que é um profissional que está ligado a saber qual a característica daquele grupo de alunos. Será que eles são de maior precariedade ou será que eles estão num bairro melhor? Eventualmente, será que deveria ser uma quantidade maior para aqueles que eventualmente não vão ter alimentação adequada em casa? Então, eu acho importante que, sim, o diretor, o professor, que ele possa, de alguma forma, estar acompanhando, mas eu acho imprescindível ter um profissional da área que realmente possa avaliar se aquela criança ela está recebendo aquela quantidade que ela deveria, se ela vem de um meio social que tem maior renda e que, portanto, nem precisaria, eventualmente, né, de dar aquele porcionamento. Então, eu acho isso muito importante e eu gostaria mesmo de frisar, porque a gente está aqui querendo mostrar que é um profissional que vai poder realmente acompanhar aquele aluno, avaliar o estado nutricional daquele aluno e corrigir algumas deficiências que porventura existem. Então, eu acho maravilhoso o programa da merenda escolar. Eu acho que eu já tive contato, inclusive, com nutricionistas que trabalham, né, na merenda e que realmente eu acho que é importantíssimo esse acompanhamento. Porque se a gente não conseguir fazer isso, não criar esse hábito alimentar da criança desde os primórdios da vida, a gente não vai conseguir que ela tenha saúde. E a obesidade está aumentando terrivelmente. Nós tivemos acesso a dados, né, que foi feito pela ABESO, e eles mostram que praticamente 30% das crianças de faixa etária de 5 a 9 anos estão com sobrepeso. E que parece que 13% mais ou menos estão já com obesidade. Então, eu acho que a gente tem sim, e eu gostaria muito que também o governador, que você, Dória, pudesse realmente interagir com isso e realmente fazer com que isso melhorasse. Não, isso, aliás, é a orientação da Secretaria Municipal de Educação, e ainda mais depois da sua recomendação, a Silvia Cosilino é a presidente do Conselho Regional de Nutricionistas e ela tem uma larguíssima experiência nesta área, inclusive de nutrição infantil. Portanto, estamos falando aqui com verdadeiramente uma especialista nesta área, nesse segmento também, com a faixa etária a que se destinam as consultas e a orientação de nutrição para crianças. Eu acho que tem boas notícias para a senhora. Primeiro, a gente tem nutricionistas que não estão só no departamento, são nutricionistas de campo. Eles vão até as escolas, fazem esse trabalho e a gente está redesenhando esse processo para que ele tenha mais eficiência. E mais nutricionistas. Exatamente. E a segunda boa notícia é que a gente fechou um acordo com a Faculdade de Saúde Pública para fazer uma pesquisa com as nossas crianças, para verificar se como é que está o desenvolvimento dessas crianças, se a alimentação delas em casa e fora é adequada. E queria convidar, inclusive, o Conselho para acompanhar e fiscalizar o nosso trabalho, porque acho que seria importante, quanto mais fiscalização, mais gente olhando, é melhor. Nosso compromisso é com fazer mais e melhor pela cidade, pelos nossos alunos. Então, seria muito bom se a senhora pudesse também estar conosco, o Conselho conosco, com certeza, olhando, fiscalizando o estaremos sistema. Sim, estaremos sim. Nós temos aqui, Silvia, perguntas também sobre leve leite. A Paula Cardoso indaga, com relação ao leve leite, por que cortaram e onde cortaram? Olha, o leve leite... Se cortaram, onde cortaram? O leve leite é um programa que existe, foi criado há muitos anos, com duas funções. Primeiro, combater a desnutrição, que era um grande problema há 20 anos atrás. Nossa professora aqui acabou de dizer que o problema hoje é obesidade, embora a gente tenha ainda o problema de desnutrição. O segundo era para que as crianças frequentassem a escola, as crianças de ensino fundamental. Era aquela época que a gente não tinha todas as crianças no ensino fundamental, hoje já estão.
Era um programa que custaria esse ano 330 milhões de reais. A gestão que nos antecedeu, ela deixou um orçamento de 147 milhões de reais. E ele era servido do 0 aos 16 anos. O que a gente fez? O leite. De 0 a 16 anos. Exatamente. O leite, não o da merenda, né? Um leite que a criança levava para casa. 2 quilos de leite para casa. Para a gente ter uma ideia de quanto custa isso relativo, com a merenda escolar, a prefeitura gasta 700 milhões de reais. E ela estava gastando com o leite 330 milhões de reais. A gente ia ter que tirar dinheiro da escola, do professor, do material dos alunos, para poder cobrir esse buraco que a gente herdou no orçamento. O que a gente desenhou foi um programa novo em que a gente trabalha com as crianças de mais baixa renda, as crianças que estão inscritas no cadastro social, que é um cadastro de todos os programas sociais do Brasil. São crianças que estão em famílias com uma renda de até R$3.000, mais ou menos, e crianças de 0 a 5 anos, que são aquelas que precisam dessa complementação. Embora as crianças que estão matriculadas na creche, elas já têm 75% daquilo que elas precisam, segundo as nutricionistas e os médicos. Então, esse leite é um leite complementar para aquelas crianças que estão em situação mais vulnerável. E, em troca, nós estamos desenvolvendo um programa com 3 secretarias, Saúde, Educação e Assistência Social, para apoiar a primeira infância integralmente. Juntar os programas que cuidam das crianças pequenas para fortalecer o trabalho nessa faixa etária. Então foi isso que foi feito com o leite. Eu até gostaria de complementar que assim, uma das maiores deficiências em termos da nossa alimentação é a falta de cálcio. Então, quando você pensa no leite, né, você leva sempre para essa área do cálcio que, além de ter, vamos dizer assim, uma xícara de leite, né, 250 ml, você já tem praticamente 200 miligramas de cálcio, quando a necessidade para a criança varia em termos de 500 a 800 miligramas por dia, e elas não recebem isso. Então, o cálcio é deficiente. Nas escolas são 3. Então, e normalmente assim, de 200 ml. E até no caso, vamos dizer assim, o adolescente que também tem maior necessidade, também ele acaba não tomando muito, nem gosta muitas vezes do leite, né? Mas eu acho assim que é importante deixar o leite para essas crianças, no sentido até se existe alguma contenção, mas que pelo menos garanta para elas o cálcio necessário e a proteína do leite necessária para que elas Isso a gente está fazendo nas nossas escolas. Tem uma outra modificação que é importante. Antes era um achocolatado, bem industrializado, e a gente trocou pelo leite integral em pó nas nossas unidades, que é um pouco mais rico e é um alimento de melhor qualidade. E não contém açúcar, né? Exatamente. Tem açúcar. Exatamente. Aí você entra já no impacto do açúcar e na obesidade das crianças. Também, Alexandre, aqui a Jane Leila Santos Pereira diz o seguinte: boa noite, prefeito. Fubá pode, mas um bolo de aniversário uma vez por mês, não. 1/4 de xícara de café com leite e 2 bolachas de água e sal no café da manhã para crianças de 3 anos. Ela indaga se isso é adequado. Ela faz, portanto, 2 perguntas. Se fubá pode e por que o bolo de aniversário não pode mais. Aliás, a pergunta também da Simone Andrade. E depois, o tema que ela colocou aqui, 1/4 de xícara de café com leite e 2 bolachas de água e sal no café da manhã. E ela considera, aqui pela visão, pouco para o café. Importante dizer algumas coisas. Primeiro, o fubá, ele foi servido pelo Departamento de Nutrição uma vez a cada 15 dias, né? Antigamente era uma vez por mês, e este mês foi uma vez a cada 15 dias por uma questão de logística e porque a gente tinha um volume muito grande a vencer até setembro, outubro deste ano, e a gente teve que trabalhar com os estoques para não jogar a comida fora, né? E a comida de boa qualidade. Claro. A segunda questão é em relação às bolachas. Na verdade, hoje, por exemplo, que é quinta-feira, a gente teve iogurte. Aliás, tem uma questão que estão colocando que a gente está dando iogurte com granola e as crianças ainda não estão aceitando bem. Mas a gente tem uma alimentação muito rica. Não são 2 bolachas integrais. A gente tem
bisnaga com manteiga, bisnaga com geleia, requeijão. A alimentação, ela não se resume a isso. E o fubá não é um alimento ruim, é um bom alimento. Ele pode ser feito, a gente pode fazer farinha de milho. Aliás, inclusive, ela é um alimento que está na cozinha de todo brasileiro. E acho que isso é muito bom. E ele não é servido com uma intensidade muito grande. Você concorda? E a questão do bolo, eu só queria dizer, tem a segunda as empresas, como eu disse, a gente tem 50% atendidos no modelo misto, em que a gente compra os alimentos e contrata alguém para fazer. E também, dentro desse grupo, as creches conveniadas, que elas mesmas fazem com o alimento que a gente compra. Os outros 50% são a merenda terceirizada, que é essa mudança que foi feita agora. Esse primeiro grupo nunca recebeu o bolo, né? E eles fazem o aniversário das crianças nas escolas com os recursos próprios que existem nas escolas. Este segundo grupo terceirizado, a empresa terceirizada fornecia o bolo. E a gente conversou com elas, eles vão continuar fornecendo o bolo de aniversário, que é um bolo que é para todos os aniversariantes no fim do mês. O mês ainda não acabou, por isso que o bolo ainda não chegou, mas ele vai chegar no fim desse mês. Exatamente. E aí é só nesse caso, porque bolo de novo implica naquela questão de mais açúcar, aumenta a obesidade. Como é uma Estamos falando de uma celebração, Na verdade, de qualquer forma, eu acho que a gente, do ponto de vista de nutrição, tudo é possível desde que na quantidade adequada, né? Se você consumir um doce numa quantidade adequada, num determinado dia, né, é claro que você deve preferir o consumo de frutas, que você, além de você ter o açúcar, você tem minerais, você tem vitaminas, você tem fibra, né? Mas nada impede que num aniversário, numa comemoração, se tenha o bolo. Claro. Ou mesmo que você tenha. Exatamente. E que também, uma vez por semana, a criança possa receber um doce de refeição. Acho que faz parte da alimentação normal, né? Silvia e Alexandre, aqui tem a Karina Walker, diz assim: gostaria de saber por que estão servindo sopa todos os dias no lanche da tarde para as crianças no SEI, sendo que muitas rejeitam a sopa servida, observadas que a sopa servida contém muito carboidrato e pouquíssimo, quase nada de proteína. Pergunta se é de fato isto. Chama-se Karina Walker. Olha, a informação de que tem muito carboidrato e pouca proteína, a mim não procede, eu posso verificar. Agora, não é só sopa, a gente inclusive já orientou que possa ser feito risoto, outro tipo de alimentação, mas a sopa, ela sempre foi servida na rede, isso não é uma novidade também, né? Acho que isso é importante que as pessoas saibam. Aliás, nunca é só a sopa, né? Aliás, o jantar não é a sopa isoladamente. Exatamente. A sopa ela faz parte do serviço, é isso? Exatamente. Tem uma desculpa, de repente, né, eu ficar insistindo nisso, mas eu acho que, na verdade, veja saudável. só. Estamos falando de saudabilidade saudável. Na verdade, eu acho o seguinte, né, é importante saber o que a criança aceita normalmente. Por exemplo, eu acho que não é hábito do brasileiro consumir muita sopa, né? Assim, normalmente a gente consome, a não ser assim, de acordo com alguns hábitos alimentares que as pessoas... Então é normal, às vezes, a criança não aceitar muito. Então, de novo, se o nutricionista está lá, ele vai perceber que aquela... Então não adianta se você está dando aquela opção e a criança não aceita, você tem que mudar de alguma forma. E nada como está lá, próximo, né? Então, veja, desculpa, Dória, mas foram feitos um levantamento no Conselho, né, de quantos nutricionistas deveriam, de acordo com uma resolução do Conselho Federal, estarem presentes para atender esse número de estudantes. E precisaria de contratar mais 280 nutricionistas, fora 110 que vocês já têm. Então, veja, claro que a gente não quer que isso aconteça de um dia para o outro, mas que haja um interesse nesse sentido. Porque se o nutricionista está lá, próximo sem falar, eu acho que os professores estão lá, estão falando, estão fiscalizando, mas nada como alguém que vai estar lá acompanhando aquele aluno, que vai...
avaliar. Estou totalmente de acordo, a gente está inclusive fazendo um novo redesenho, como eu falei logo no começo. Mas é importante dizer que esse cardápio foi feito por nutricionistas. Com certeza. E esse cardápio já, em metade da rede, já foi, desde o ano passado, trabalhado e validado com uma série de escolas que não tinham a merenda terceirizada, tinham a merenda direta ou a merenda mista, né? E isso tudo foi sendo validado. A única reclamação que houve no ano passado foi que por 6 meses faltou feijão porque teve um problema de compra na licitação e ficou sem feijão e sem óleo de cozinha. Mas tirando isso, tudo isso foi sendo trabalhado no ano passado pelas nutricionistas da rede. Claro. E o que eu falo dos professores, dos profissionais, é que muitas vezes há dúvidas do tipo, pode repetir, não pode repetir? A gente está dizendo, pode repetir a refeição principal, pode repetir a sobremesa, as frutas, e eles têm que verificar. Se a empresa diz, olha, não pode, não, já sabe que pode, e se a empresa se recusar, é apontar, porque o nosso departamento de alimentação vai lá e vai punir a empresa em relação a isso, né? Então, acho que são questões muito importantes que a senhora está trazendo, e a gente confia tanto nos nutricionistas que se fiou neles para levar adiante todo esse processo. Há uma pergunta aqui para vocês, Silvia e Alexandre, da Maísa Silva. Por que não alimentos orgânicos? São servidos na merenda? Olha, ótima pergunta também. Existe uma lei, prefeito, que é inclusive do Natalini, que hoje é nosso secretário do Verde, do ano passado, que coloca gradativamente os alimentos orgânicos na merenda. O ano passado foi feita a compra de arroz. Foi o único tipo de alimento orgânico que foi servido na rede municipal. Este ano já tem, além do arroz, uma licitação para compra da banana, de outras frutas. E neste contrato terceirizado, a gente também está negociando com as empresas para que comecem a incluir alimentos orgânicos. Antigamente, a merenda terceirizada não incluía nenhum tipo de alimento orgânico, nem o arroz. E agora a gente também vai fazer para que a gente possa ter gradativamente produtos orgânicos na merenda. Então, no ano passado foi só arroz, esse ano a gente vai ampliar a gama de produtos orgânicos e vai levar, inclusive, para esse tipo de contratação, que é um modelo que não tinha nenhum orgânico, mais orgânicos, para que a gente tenha mais saúde na mesa das crianças. Boa. Silvia, quer fazer algum comentário sobre isso? Eu concordo, né, que eu acho que se existe a possibilidade de ter orgânicos, eu acho que é muito bom, né, do ponto de vista de, vamos dizer assim, de cuidados, né? Entretanto, eu acho também que assim, não podemos deixar de pensar assim, vamos deixar as crianças sem comer verduras e outros legumes que não são orgânicos. Eu acho que nós devemos incentivar a produção de orgânicos, ter a disponibilidade deles, mas muitas vezes vamos dizer, o convencional, também bem preparado, bem cuidado, ele também pode fazer parte de uma alimentação saudável. Alexandre, a propósito dessa observação da Silvia, não podíamos ter hortas comunitárias nas escolas? A gente tem hortas, hortas escolares, é um programa que já existe há muitos anos na Secretaria da Educação, e a gente está ampliando essas hortas com 3 ações. Uma ação do próprio Departamento de Alimentação Escolar, são 82 hortas que o departamento já vai para escolas que já concorreram. Uma ação com a Fundação Banco do Brasil, que também tem um programa já especializado, o Banco do Brasil leva isso para o Brasil inteiro, e uma ação com a Secretaria do Verde e do Meio Ambiente. Nossa meta é que todas as nossas escolas, especialmente de ensino fundamental, mas todas as que quiserem, possam entrar nesses programas, e até o fim da gestão a gente ter hortas em todas as escolas. Não só a horta, mas a compostagem dos resíduos, para a gente ensinar e reduzir a nossa pegada ecológica, e também pegada de carbono, e também para que a gente possa trabalhar a questão ambiental com as nossas crianças. Muito bacana. Reduzir a geração de lixo orgânico na cidade. Isso é muito, muito positivo, muito bom, e incentiva também as crianças a entenderem como se desenvolve, como manuseia, como colhe, e a importância de se alimentar com orgânico. Ela vendo
ela aumenta o estímulo, e eu vou perguntar para a Silvia se esse sentimento meu está correto. Ela fica com mais vontade de comer. E diminui um pouco aquela repulsa, porque gosta sempre do ou macarrão ou doce macarrão. Quando ela põe a mão na massa e cultiva, ela sente mais prazer em se alimentar e eu acho que se alimenta melhor também. E pode formar um hábito mais saudável, né? Também aqui a Miriam Kelly pergunta o seguinte, Alexandre: suco espremido de laranja e limão sem açúcar, você toma? Interrogação. Ela faz aqui uma brincadeirinha. Crianças também não tomam. Eu não sei se os sucos não eu particularmente não sou uma boa pessoa para responder isso, porque eu tomo suco sem açúcar. Aliás, eu tomo quase tudo sem açúcar, não uso muito açúcar na minha dieta, mas a gente não coloca um excesso de açúcar. Esse é um negócio, a gente não recomenda que isso ocorra. Mas o mais importante foi a substituição, e aí a professora talvez possa me corrigir, mas a diferença de um suco integral para um suco de néctar de fruta, do ponto de vista nutricional, é extraordinário, né? Eu acho que assim, uma criança, se ela é acostumada desde cedo a consumir pouco açúcar, ela não vai gostar de muito açúcar, né? Eu acho que o brasileiro tem o hábito de gostar de muito açúcar, né? Então isso a gente percebe. Se você vai, por exemplo, para fora do Brasil, você vê que os doces são menos doces do que os nossos doces brasileiros. Os nossos são então mais acho que é importante. Mas eu acho que é importante a gente criar esse hábito, né, da criança e sentir. Por exemplo, se você não põe para uma criança de até 1 ano açúcar na mamadeira, ela vai acostumar com sabor menos doce, né? E isso daí vai criando o hábito. Então eu acho que deve-se sim incentivar, principalmente o suco de laranja sem nada de açúcar. O suco de uva também não há necessidade. Agora, se você pegar o limão já é mais, aí eu acho que caberia um pouco de açúcar, porque senão a criança realmente não vai tomar. Olha, tem uma outra pergunta aqui, Silvia, da Carmen Badaró. Sou pediatra e testemunha de que muitas crianças comem muito melhor em algumas escolas públicas do que em suas próprias casas. Há sempre o que melhorar. Precisamos oferecer mais frutas, ovos, verduras e legumes para as crianças e ensiná-las como cuidar das hortas e como preservar e fazer disso um programa. Então, queria ouvir um pouquinho a sua opinião. Não, sim, eu acho que é muito importante que exista um canal de comunicação, e eu acho que o Conselho está tentando fazer isso. Tem um programa hoje que é #SigaONutricionista. Por quê? Porque o que a gente está querendo é passar para a população informações do que seria uma alimentação saudável. E dentro desse contexto, a própria família se apoderar desse conhecimento, porque realmente isso já acontece hoje ou não? Já acontece. Já. Nós iniciamos esse mês, que é um mês do nutricionista, porque dia 31, dia 31 de agosto é o dia do nutricionista. Então, nesse mês, nós estamos numa campanha, né, que é justamente de mostrar para a população conceitos adequados. Então, tomar leite, por que tomar leite? Qual a importância do leite? Enfim, em todos os setores nós estamos tentando abordar isso. E claro, com isso, se a família começa a se alimentar melhor, automaticamente a criança vai ter hábitos mais saudáveis. Então eu concordo com a pediatra no sentido de dizer que muitas vezes uma alimentação programada por um nutricionista num ambiente escolar vai ser mais adequado do que uma que pode ser de uma família que não tenha muito conhecimento a respeito do que seria uma alimentação saudável. E há também pergunta aqui, a Fátima Muniz, pergunta se é possível que as crianças tenham, por exemplo, vez ou outra nesse programa de merenda, uma pizza, por exemplo. Não? É possível? É nocivo? Não é nocivo. Eu acho que não é nocivo, ainda mais no Brasil, né, que a gente gosta muito da pizza. Agora, é claro que não vai ser todo dia, né? E aí eu não sei a disponibilidade do ponto de vista, né,
dos nutricionistas oferecerem essa preparação nas escolas. Eu acho meio difícil. Por enquanto não está no nosso horizonte. Então, seria, vamos dizer assim, um daqueles alimentos que você, como seria assim, de indulgência, né? Aqui, olha, há mais perguntas também sobre desperdício. A Denise Costa indica o seguinte: oferecer alimentação é importante, aceitar a reposição, ou seja, a segunda rodada de alimentos é muito bom, mas ela colocou aqui, tem abuso e desperdício. Não seria esse o problema da falta de merenda, e ela indica aqui também, a Denise, do desperdício, se muita coisa é jogada fora do que é da merenda destinada a uma determinada escola naquele dia para o almoço, por exemplo. Você vê que como é duro lidar com uma rede, 2 milhões de refeições, um tamanho desse, né? A gente ouve gente dizendo que tem comida de menos e gente dizendo que tem comida de mais. A solução para isso é o que nós estamos fazendo. Quer dizer, primeiro, colocar na ponta o processo de fiscalização das quantidades e, ao mesmo tempo, trabalhar para que a nossa equipe de nutricionistas reforçada possa trabalhar também na ponta, olhando a qualidade da merenda. A gente tem indicações em alguns casos de que falta, outros casos que sobra, e quando a gente ouve isso, eu pelas minhas redes sociais, a própria secretaria, a gente pede para a própria nutricionista visitar, olhar, ver se está acontecendo alguma coisa. Às vezes é um problema no preparo de determinado tipo de alimento, ou a questão de aceitação, e o cuidado é sempre tomado. Mas a gente não verificou isso, quer dizer, a sobra de comida não é algo que a gente verificou nas unidades. Mas você quer fazer algum comentário sobre isso? Não, eu acho que assim, o desperdício ele realmente às vezes existe, né? E isso vai muito de fazer testes de aceitação, né? De diferentes preparações de cada alimento, né? Então a importância da capacitação do pessoal que prepara esse alimento, para que ele possa servir de uma forma adequada. Periodicamente também. É claro. E é claro, né, se ocorre muito, quer dizer assim, de novo vem aquela história do porcionamento, né? Se o porcionamento está adequado e a preparação está adequada, provavelmente o desperdício vai ser muito menor. E menos desperdício, mais economia Com e certeza. melhor qualidade, evidentemente, porque você tem mais recursos para comprar mais alimentos. Qual é o erro, que é uma pergunta também da Rosângela Silva, qual é o erro que os pais precisam evitar em relação à alimentação dos seus filhos em casa? Ela tem uma filha que está na rede municipal de ensino e eu percebo que ela está feliz com a alimentação que recebe na escola, mas preocupada com a alimentação, a pouca, provavelmente, alimentação que ela disponibiliza em casa. Você acha que pessoas que possam estar nos assistindo ou não, mas que, tendo filhos, baixa renda, para não dizer nenhuma renda, se alimentam na escola e depois em casa não conseguem comer, e há muitos casos, aqui embora não esteja reproduzido pela Rosângela, mas me parece um caso tipo de alguém que está vivendo dificuldades, ela pergunta nessa circunstância o que ela deve fazer o que poderia fazer mesmo diante de uma situação de escassez, né? Eu acho assim, é difícil você, vamos dizer o que ela deveria estar fornecendo para aquela criança para complementar aquela refeição que provavelmente ela não teria como garantir, né? E aí, de novo, o que a gente coloca seria alimentos que teriam maior quantidade de nutrientes. Então, alimentos tipo leite, alimentos tipo ovo, que nem são os mais caros, né, que fazem parte vamos dizer assim, ênfase a frutos da época, que eles são de melhor qualidade e de preço mais baixo. Tem uma vantagem, que o ovo a gente pode pedir para o PT, né? Eles têm estoque de ovo, a gente pede ovo para eles e vamos fazer omelete para as crianças, ovos mexidos. De qualquer forma, eu acho assim, importante que a gente oriente nessas
que haja uma integração dos pais de alunos com os professores, que o nutricionista vá lá, que oriente o que seria uma alimentação mais adequada. Eu acho que... Os pais estão suscetíveis a receber esse tipo de orientação? Eu acho que sim. Alexandre, a sua experiência no dia a dia, estão suscetíveis a... Acho que sim. Sim, receber convite da diretora, olha, venham aqui, vamos melhorar. Nós estamos, inclusive, além desse aplicativo, que é o primeiro aplicativo que a gente vai usar, inclusive um robozinho, vai ajudando pelo Facebook e pelo WhatsApp os pais a saberem o que deveria ser servido e como... e eles poderem também responder para nós. Mas, além disso, a gente vai fazer está elaborando uma cartilha sobre alimentação saudável. Quer dizer, qual é a alimentação que o filho tem na escola, qual que é a responsabilidade da escola, qual a responsabilidade dos pais, e para poder ter esse diálogo. E a gente também vai incentivar as escolas para, nas reuniões de pais, conversarem sobre isso a partir de uma orientação, obviamente, dos nossos nutricionistas, que são eles os especialistas que podem falar um pouco melhor e preparar esta conversa com mais qualidade. Né? Alexandre, tem uma pergunta interessante aqui do Ricardo Alves. Como é que é feita a fiscalização da validade dos alimentos nas escolas, considerando uma rede tão ampla como essa que você expôs? Ele é feito por o próprio, quem recebe os alimentos é a direção da escola. No caso dos alimentos são comprados por nós. E as nossas nutricionistas fazem o levantamento daquela merenda que é terceirizada. Também a gente tem, inclusive, além de nutricionistas, para o caso das proteínas animais, agrônomos e veterinários. Há uma pergunta aqui para você, Silvia. Ela vem da Cláudia Silva. Quero uma dica para fazer meu filho comer frutas. Ele não aceita de forma nenhuma. O que devo e o que posso fazer? Veja, dizem que você precisa oferecer 10 vezes para uma criança até que ela aceite. Então, incentivar o consumo, mostrando que a família também consome. Porque se a família não consome frutas, dificilmente a criança vai aceitar. Hábito, né? Isso é Exatamente. Fácil. Família que não come verdura, Exatamente. Filhos não comem verdura. Família que não Exatamente. consome frutas, filhos não consomem frutas. Exatamente. Então, se existe disponibilidade na residência, no hábito alimentar da família, automaticamente a criança vai consumir. Então, o meu conselho é que ela comece a incentivar esse consumo deles mesmos, dos adultos, que as crianças uma hora vão lá e vão experimentar, vão gostar. Qual é o mal, Silvia, que faz refrigerantes? Veja, refrigerante, o problema maior está na quantidade de açúcar, né? Não que eu recomende para a criança usar edulcorantes artificiais, porque, bom, aí já entra numa questão assim que é bem particular minha, mas a gente sabe que os edulcorantes são seguros naquele nível que eles são, de alguma forma, utilizados. Mas, de qualquer forma, o refrigerante, ele contém maior quantidade de açúcar. Eu não acho que a criança não tem que nunca comer, nunca tomar um refrigerante. Às vezes, se a criança está lá na praia e, de repente, você... Neste embalo, melhora nas circunstâncias de que, enfim, a pessoa tem uma classe de vida que permita ela comprar o refrigerante para o filho e que o filho absorva isso, vamos dizer, com regularidade, que não é o melhor caminho, como você colocou. Faz alguma diferença, a pergunta não veio aqui, a pergunta é minha, entre ser um refrigerante diet e não diet, ou não? Você me pegou, né? Você não devia fazer essa pergunta para mim. Porque eu não tomo refrigerante diet de jeito nenhum. Se eu tiver que tomar um refrigerante, eu tomo um refrigerante normal. E minha amiga Maria Cecília, que deve estar, de alguma forma, vai me ouvir, ela vai brigar comigo, que ela fala assim, que não faz mal. Então, eu confio nela, que não faz mal nas quantidades que hoje existem nos refrigerantes diet. Mas é uma coisa minha aí que eu não posso... Bom, estamos aqui num bom caminho. Você deve beber mais água e sucos, né, provavelmente. Com certeza.
Bom. E também daria recomendação para as crianças tomarem mais água ou suco natural. Tem uma outra aqui do Cid Vieira, Alexandre. Faço parte da PM de várias escolas e vejo que muitas crianças não comem a comida das creches. E muitas comem nos berçários, pois eles estão moldando os seus estômagos. Então, sempre sobra. Vão jogar fora? Ele indaga, ela, né, Cida Vieira. Santo Deus, se for para repetir uma gelatina, qual o problema? Ela indaga. Bom, eu quero depois pegar o contato dela, se ela puder, eu tenho uma página no Facebook para orientá-la melhor e verificar qual é o problema, quais são essas novidades. E eu estou à disposição da Cida. Pode mandar no meu endereço do Facebook e eu vou atendê-la, porque isso para mim é uma novidade. Isso é um fato. Aqui também, Carmen Badaró, sou colega, Silvia, sou pediatra, testemunho de que muitas crianças comem muito melhor em algumas escolas públicas do que nas suas próprias casas. Há sempre o melhor. Há sempre o que melhorar. Precisamos oferecer mais frutas, ovos, verduras e legumes para as crianças. E ela ainda complementa, a Carmen, ensinar as crianças a cuidar das hortas, que nós falamos agora há pouco, é um grande estímulo para alimentá-las melhor. Você concorda? Sim, então, exatamente, acho que a gente já até viu. Mas, de qualquer forma, eu sou nutricionista. Ela é pediatra. Pois é. Mas colegas, não na mesma mas somos atividade, colegas, né, mas... e nós somos muito unidos, porque eu acho que os pediatras e os nutricionistas são bastante unidos, né, no sentido de promover uma alimentação mais adequada. Olha, veio aqui, nós ainda estamos... Hoje a gente escolheu esse tema de nutrição para ser um programa olho no olho diferente, para trabalharmos com mais profundidade e esclarecermos os pais, irmãos, pessoas que nos enviaram já durante a semana várias dúvidas aqui. Então hoje o tema é nutrição nas escolas. Vocês já viram que não é verdade a informação de que as crianças não podem repetir a merenda, elas podem repetir a merenda, só não podem repetir o doce pelo efeito nocivo que o excesso de açúcar pode fazer às crianças. E quando é alimento industrializado pela mesma razão, mas orgânicos, frutas, verduras, tudo isso não há nenhuma limitação, certo, Alexandre? Exatamente. A criança pode repetir, sim, não tem nenhum tipo de dificuldade, problema na rede municipal de ensino. Se você souber de algo diferente, acesse, aí é para acessar o site da Secretaria? O site da Secretaria. Pode falar, para você ficar aí ligado. No caso das escolas, acessar diretamente o cogestor da merenda na Diretoria Regional de Ensino. No caso de pais ou responsáveis, pelo site da Secretaria, que é portalsme.prefeitura.sp.gov.br. Posso fazer um comentário com relação a isso? Eu acho assim, quando se fala, eu acho que não se pode generalizar alimento industrializado. Porque quando a gente fala de alimento industrializado, você pode ter, por exemplo, vamos dizer, uma farinha, como foi falado, o fubá, que é industrializado. Né? Você tem o leite que você vai passar por um processo. Então, eu acho assim que essa generalização de incluir industrializado como algo ruim, eu acho que não é uma forma adequada de se levantar, porque existem alimentos que são processados e que são de alto valor nutricional, e existem outros alimentos processados que são de baixa quantidade de nutrientes, que são muitas vezes menos recomendados. Mas eu acho que essa conotação de que tudo que é industrializado é ruim, eu não acho que a gente devesse utilizar. Há circunstâncias onde você, com equilíbrio, pode ter, né? Que, aliás, é o que você defende. Aliás, é o que, pelo que eu entendi, o cardápio nutricional da Secretaria de Educação tem procurado equilibrar para as crianças. Exatamente, prefeito. Até queria colocar duas observações. Primeiro, tem mais um canal, que é o 156. E a gente já tem um protocolo lá no 156 que vai direto para o departamento que cuida da alimentação escolar.
E a outra questão é que nós estamos implantando isso, temos 15 dias. E, obviamente, a gente vai poder trabalhar observando todas essas questões que a professora colocou aqui, a contribuição dos pais, dos professores, e se acaso houver necessidade de fazer alguma mudança, mantendo o princípio de que a gente tem que ter o de melhor possível, integral, para dar uma alimentação completa para os nossos alunos. E aí é fazer. É fazer. Ótimo. Aliás, a melhor postura é essa. Sempre que se tem, estou vendo outras perguntas aqui, sempre que se tem o aprimoramento, você tem um efeito positivo de atender a demanda, de ouvir, de ter a capacidade de ouvir, sensibilizar e produzir melhor resultado. Aliás, não só prova de humildade, como prova também de sabedoria, de entendimento e capacidade de dar respostas. Queria terminar, Alexandre, antes de fazer a conclusão final, um pouco sobre o tema de educação. Aonde é possível... Nossa, tem tanta pergunta aqui de pessoas que estão, até, aliás, muitas aqui até elogiando também e fazendo menções positivas aos processos da Prefeitura de São Paulo nessa área de educação, de educação e também de alimentação. Mas tem uma pergunta aqui do Oswaldo, que eu estava procurando, do Oswaldo Barros Vicente, sobre transporte das crianças, se houve corte, se não houve, o que exatamente aconteceu? Transporte escolar, uma ótima pergunta. A Prefeitura, desde que criou o programa de transporte escolar, criou com algumas regras simples. A criança tem que estar, para ter direito ao transporte escolar, a mais de 2 quilômetros, ter mais de 2 quilômetros entre a sua casa e a escola. A criança tem que ter algum tipo de barreira física que a impeça de chegar com segurança junto com seu pai ou seu acompanhante, sua mãe ou seu acompanhante, até a escola. A criança ter algum tipo de deficiência ou doença crônica, ou um irmão de uma criança com deficiência que vai no mesmo horário para a escola. Estas regras estão sendo observadas e, portanto, não houve nenhum tipo de corte. Quero também dizer aos pais, ao senhor Oswaldo e aos pais que estão nos ouvindo, que qualquer tipo de situação que esteja dentro das regras, que não esteja sendo atendida, deve ser comunicada à escola, à diretoria regional de ensino, que nós estudamos e incluímos caso haja algum erro. A gente tem, como eu disse, só de 0 a 12 anos, que são os alunos que têm o transporte escolar, nós estamos falando de uma população de 600 mil pessoas. Então, entre 600 mil pessoas, eventualmente pode ocorrer um erro aqui e outro ali. Mas não houve corte. O que houve foi obedecer a regra. Porque a gente, como poder público, tem que obedecer a regra, obedecer a lei. E é isso que a gente está fazendo. Há também uma pergunta, ainda temos tempo para isso, da Midian Kelly. Não sei se o nome está correto, mas ela diz aqui: sou professora de educação infantil e atualmente não tenho recebido luvas para fazer a troca de fraldas de bebês e eu tenho comprado com o meu dinheiro, gerando um ônus que, ao ver da Kelly, deveria ser da Prefeitura. E faço isso porque não quero, evidentemente, não quero pegar viroses ou moléstias. É possível que este material seja acrescentado nos materiais de trabalho dos professores da rede municipal de ensino? Sim, a primeira vez que foi feita a compra foi agora, diretamente pela secretaria, e a gente vai ampliar essas compras. Depois também quero pedir a Kelly, para se puder entrar em contato comigo, para eu conhecer, saber qual é a escola dela, por que isso está faltando e resolver a questão. Aqui ela não especifica, mas as luvas são disponibilizadas. Sim, portanto, sim, tem que ser disponibilizadas. Então, Kelly, se você puder, faça o contato para que o Alexandre possa esclarecer isso a você. Bem, nós estamos chegando já ao final do programa. Silvia, eu queria deixar você para as suas considerações finais, lembrando que a Silvia é presidente do Conselho Regional de Nutricionistas, o período dela é 2014-2017. 2020 agora. Você já foi? Já fomos reeleita. Então, vai até 2020. Ela é graduada em nutrição pela Universidade de São Paulo, pela USP, e professora, ela tem mestrado, doutorado, e é considerada uma das
mais experientes profissionais de nutrição, especificamente de nutrição infantil. Silvia, eu queria também... Infantil, então deixa eu fazer só uma correção. Na verdade, eu sou professora de nutrição humana da Faculdade de Ciências Farmacêuticas da USP e atualmente presidente do Conselho Regional de Nutricionistas da Terceira Região, que engloba São Paulo e Mato Grosso do Sul. Então, nós somos hoje cerca de 40 mil nutricionistas que fazem são dessa região, né? Da região de São Paulo e Mato Grosso do Sul. Né? E uma profissional super experiente. E foi presidente da Sociedade Brasileira de Alimentação e Nutrição em diferentes gestões. E basicamente nós temos trabalhado em pesquisa com micronutrientes, com minerais, né? E por isso também que a gente vê, né, tanta deficiência que existe, muitas vezes assim são deficiências que são ocultas, né, que as pessoas não sabem que são deficientes, mas acabam por uma alimentação não adequada tendo essa deficiência. E eu sonho que um dia na merenda escolar também sejam avaliadas a ingestão de micronutrientes, que é muito difícil você ter uma ideia de se as crianças realmente, com essa alimentação, elas estão recebendo uma quantidade adequada. E isso, sem dúvida, está envolvido com todo o sistema imune, com toda a maior probabilidade delas terem melhores condições de saúde. Então, os micronutrientes, embora eles sejam, muitas vezes eu falo, negligenciados, né, porque a maior parte se preocupa mais com os macronutrientes, né, e não com esses micro, mas eu acho que um dia, se Deus quiser ainda, nós vamos ter maior olhar para esses micro que estão lá fazendo um efeito bastante importante. E só para terminar, né, eu queria deixar como consideração final que no dia 31 de agosto se comemora o Dia do Nutricionista e eu teria imenso prazer se vocês pudessem participar dessa nossa festa de aproximação. Que bom. Onde será? Onde será a nossa festa? Depois nós mandamos o convite também, se oficial. a gente falar aqui, vai encher de gente. Né? É melhor você falar depois no privado. Okay. E, Alexandre, obrigado também pela sua presença aqui. Silvia, queria de novo agradecer a sua presença, Silvia Cozzolino. Agradecer também pelo esclarecimento que você nos ajudou a dar ao Alexandre e à Prefeitura de São Paulo para posicionar com clareza que não está havendo nenhum comportamento inadequado no serviço de merenda na Prefeitura de São Paulo. Está sendo feito com cuidado, com zelo, com atenção, com recomendação, com o trabalho de nutricionistas e com a capacidade também de oferecer o melhor para as crianças na rede municipal de ensino e aos professores e aos gestores também. Alexandre, deixo você, tem um minutinho de consideração final, tem que ser no relógio, que nós vamos encerrar. Agradecer a oportunidade, prefeito, agradecer a Silvia pela orientação, dizer que nós estamos fazendo, é um processo que se iniciou agora, para uma massa de 500 mil alunos, então nós estamos fazendo com muito zelo. A gente não tem nenhum receio de corrigir eventuais erros no caminho, dizer, primeiro, que é possível repetir a refeição principal, as frutas são possíveis também de ser repetidas. A gente está trabalhando para que as nossas nutricionistas e os nossos profissionais possam acompanhar com cuidado aquilo que é oferecido às nossas crianças e muito em breve a gente tem todo um sistema de transparência da merenda para que o cidadão possa nos dizer e nos ajudar a entregar o melhor para as nossas crianças, que é a nossa missão. E lembrando que tem o bolo de aniversário também. Vieram as perguntas aqui, mas não tem o bolo, não tem o bolo. Tem o bolo de aniversário. O mês não acabou. Sim, né? Não acabou o mês. O aniversariante do mês vai até o dia 30 ou 31, dependendo do mês. E são os aniversariantes do mês. Então, calma, equilíbrio e muito grato a vocês pelos esclarecimentos. Hoje fizemos um olho no olho especial sobre nutrição infantil na rede pública municipal de ensino da cidade de São Paulo. Semana que vem tem mais Olho no Olho. Tchau!